O Matos já está aqui com a gente porque os sistemas de saúde de Israel e da Palestina estão em atenção. Os bombardeios na faixa de Gaza estão mobilizando autoridades de ambos os países para oferecer suporte aos feridos. E o Marcelo Matos vai contar para a gente como é que está a situação dos hospitais por lá. Ontem a gente noticiava aqui, não é, Marcelo, que na faixa de Gaza era iminente o fim do combustível para funcionamento de gerador. Eles não têm mais nenhuma espécie ou estava no fim o estoque de equipamento de proteção individual, medicamentos para atendimento a tanta gente ferida, né? Bom dia e bom trabalho, Marcelo. Bom dia, Rafael Colombo e também a Lívia Zanolini e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Mudou radicalmente o tempo aqui em São Paulo, 16 graus, tempo fechado, garoa, frio aqui, portanto, na capital paulista. E como vocês falavam há pouco, né, toda essa situação, claro que na questão de saúde é ainda mais preocupante, né? E dados também que são colocados, né, Rafael, você falava, as fontes que são apontadas aí, portanto, dessas matérias e também levantamentos que são realizados, a ONU faz os seus levantamentos e de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, neste momento, o número de leitos de UTI já foi ampliado, mas também já preenchido, portanto, na faixa de Gaza. Não há mais espaço, portanto, então, para atendimento de novas vítimas. Há também aí uma falta de capacidade nas salas de operação e os feridos já estão sendo colocados cada vez mais nos corredores e até no chão. E a Organização Mundial da Saúde registra também 42 ataques na Cisjordânia, 28 ataques aí que atrapalharam, inclusive, o deslocamento de ambulâncias e as estruturas de acesso justamente aos hospitais. Embora garanta também o Ministério que 13 hospitais da faixa de Gaza estejam aí parcialmente funcionando, mas aí é aquilo que você coloca, né, Colombo? Situação agora cada vez mais difícil de atender os feridos, porque dependem os hospitais dos geradores, a questão do diesel, os insumos médicos também que faltam, os medicamentos básicos, enfim, uma situação muito preocupante cada vez mais com o avançar desse conflito. E para dar uma dimensão da diferença, claro, de uma infraestrutura na Palestina e de Israel, inclusive em Israel há o Hospital Rambam, que pode operar com 3 andares no subsolo. O hospital funciona normalmente, essa área, cada andar desse de 20 mil metros quadrados, então, cada andar pode ser transformado em unidades de saúde, 2.000 leitos no subsolo. E com o avançar, evidentemente, aí do conflito, inclusive o Ministério de Saúde de Israel e também da Defesa já fizeram, então, o comunicado para que essa estrutura que funciona no subsolo, com 3 andares no subsolo, portanto, 2.000 leitos, ela possa ser acionada justamente aí em razão da expectativa desse avançar ainda do conflito por bom tempo. Rafael Colombo. Marcelo Matos, ao vivo, direto de São Paulo. No Jornal da Manhã da Jovem Pan tem informação, tem análise, tem opinião. Vamos começar a ouvir os nossos comentaristas, Cláudio Dantas e Amanda Klein. Amanda já aqui com a gente. Amanda, bom dia, boa sexta-feira para você. A gente está vivendo aí um período bastante específico, esse período de 24 horas, já chegando quase que a metade do caminho, que antecede aquilo que tende a ser uma intensificação dos ataques em Israel, já que no começo da madrugada, horário de Brasília, começo da manhã lá no Oriente Médio, o Exército de Israel avisou 24 horas para que 1.100.000 pessoas saiam do norte em direção ao sul. Essas 24 horas terminam hoje no fim da noite, amanhã no começo da madrugada, pelo nosso horário aqui. A ONU disse que não dá e que o desespero pode provocar uma tragédia ainda maior do que aquela que nós já temos em andamento. Estamos mais uma vez testemunhando nas imagens. Amanda. Oi, Colombo, bom dia a você, ao Dantas, a nossa audiência. É tudo muito desesperador, Colombo, porque todo mundo sabe que na prática isso é impossível. Como é que você vai deslocar 1.100.000 pessoas, metade da população de Gaza, em 24 horas, de uma ponta para outra do território? É impossível. Quer dizer,
Tem gente no hospital, como é que essas pessoas vão sair? Tem gente com criança pequena. A gente não sabe se o deslocamento é totalmente possível, aberto, livre, independente dentro da faixa de Gaza, porque o Hamas controla o território e também tem os seus interesses, e é óbvio que é um grupo terrorista e tem interesse em manter a população como refém, usá-la de escudo humano. Olha, para mim, num primeiro momento, parece talvez a solução mais fácil, mais imediata de Israel para dizer para a comunidade internacional o seguinte: olha, eu avisei, eu não estou bombardeando civis a ismo, eu avisei para que eles se deslocassem. Isso significa que as pessoas precisam deixar suas casas e procurar abrigo aonde? Elas conhecem uma pessoa na outra ponta do território, tem abrigo, com crianças, com filhos, com pertences, o que elas fazem? Já tem aqui, eu já estou lendo até nas agências internacionais que as primeiras organizações de direitos humanos já estão apontando que isso por si só, esse deslocamento forçado dentro de um conflito, a ordem para que isso aconteça, já é por si só um crime de guerra. Parece muito difícil você escapar de uma escalada rápida, um ritmo acelerado de aumento das mortes de civis. Já são 1.500 na faixa de Gaza, 1.500 palestinos mortos, sendo que um terço, quase 500, são crianças. As mesmas crianças que morreram em Israel têm exatamente o mesmo peso, o mesmo valor humano, estão morrendo e vão morrer muito mais, em maior número, na Palestina. A gente se encaminha aí para uma grave crise. Bom, isso já é uma crise humanitária, mas eu acho que é só o começo do que a gente vai ver de uma crise humanitária muito maior, com todas as consequências, não só humanas, mas políticas, de instabilidade da região, de instabilidade mundial, porque obviamente já está gerando conflitos na internet, na forma de protestos e manifestações ao redor do mundo, pró-Israel ou pró-Palestina. Isso gera movimentos de um lado de antissemitismo, de outro de islamofobia. Quer dizer, é muito grave. A gente caminha para um terreno totalmente pantanoso, nebuloso, em que é difícil saber o que irá acontecer. Mas certamente essa ideia de deslocar 1 milhão de pessoas na prática é impossível. Israel sabe disso. Isso não ameniza a sua responsabilidade por uma tragédia humanitária em Gaza que já está acontecendo e está prestes a aumentar muito. Cláudio Dantas também conosco. Dantas, bem-vindo, bom dia para você. Há um entendimento, pelo menos entre vários analistas políticos, que só por mar e por ar, esse avanço de Israel, da defesa por mar e por ar, não é suficiente para derrotar o Hamas. E há já também um pronunciamento feito pelo próprio Benjamin Netanyahu de que não é possível mais conviver com o Hamas. Ele chegou a falar, se não me engano, ontem, bastante enfaticamente, dizendo que cada membro do Hamas está marcado pela morte. Então, o entendimento pelo menos por parte do governo de Israel e da defesa de Israel, não é possível acabar com o Hamas só por mar ou lançando mísseis. É preciso que haja essa incursão por terra. Já o Hamas, depois que foi dado esse prazo de 24 horas que a gente destacou aqui para que os palestinos que estejam no norte da faixa de Gaza se desloquem para o sul, classificou a ameaça como uma propaganda falsa, porque nós sabemos que faz parte da tática e estratégia do grupo terrorista usar parte da população civil como barreira de proteção. Há esse movimento. Diante disso, há uma grande resistência da comunidade internacional pela potência dessa contraofensiva de Israel, mas haveria outra alternativa, na sua opinião? Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a nossa audiência. Primeiro vamos corrigir alguns dados aí, né? 677 mil habitantes, segundo o exército israelense, serão deslocados. 677 mil, ou seja, eles têm exatamente a contagem dos habitantes que moram nessa região norte de Gaza. É bom que se diga que essa região ela é a preferida do Hamas para se esconder. É lá que foram feitos uma verdadeira cidade subterrânea, diversos túneis que são utilizados para todo tipo de atividade terrorista, para esconderijo, né, para eles poderem escapar justamente da perseguição aí que está sendo feita em função desse contra-ataque necessário, para armazenar mantimento, para armazenar armas, munições, todo tipo de atividade. O Hamas ela é subterrânea. E então é preciso deslocar, limpar a área para poder
então, bombardear esses túneis e eliminar, hoje, essa estrutura subterrânea. Então, é uma necessidade, porque não há como caçar essas lideranças que estão escondidas debaixo da cidade sem destruir essa infraestrutura. 6, 7, 8, em relação à 9, crise 10, humanitária, 11, 12, faixa de Gaza já vive uma crise humanitária provocada pelo próprio Hamas. O Hamas faz questão de manter os palestinos, 2 milhões de palestinos, em constante crise humanitária. São reféns desse grupo terrorista que há mais de 20 anos utiliza a ajuda humanitária internacional, ajuda em recursos financeiros e logísticos, ajuda inclusive promovida até por Israel, utiliza, engana a comunidade internacional e desvia esses recursos. Chegaram ao ponto de usar tubulações de água e esgoto, tubulações de saneamento, gente. Aquilo que é básico numa infraestrutura de uma cidade. Não se importando em manter esses cidadãos palestinos sem água e sem esgoto tratado. Quer dizer, usaram essa infraestrutura de saneamento, esses canos, para construir armas, construir foguetes. É uma gente sem escrúpulo, amoral. É uma gente que transforma o rival, transforma o cidadão israelense em objeto. O Hamas teve 20 anos para promover o desenvolvimento da faixa de Gaza e fez o contrário, promoveu o subdesenvolvimento da faixa de Gaza. Então, esse contra-ataque de Israel é também uma operação de libertação dos palestinos. Então, a ONU vem falar de crise humanitária, só que a crise humanitária ela é permanente e ela só será resolvida uma vez que o Hamas seja eliminado do controle desta região, para que, enfim, os próprios palestinos possam retomar suas vidas.